Só para fazer a ponte, lembro que as últimas palavras com que termina o capítulo 9, e para percebermos como o capítulo 10 está exatamente na sequência, diz: Jesus responde-lhes: se vós fosseis cegos, está a falar aos dirigentes, se vós fosseis cegos, não estarias em pecado. Eras umas vítimas. Portanto, a vítima nunca é considerada o pecador na linguagem moral. É a vítima. Se fosseis cegos, não estarias em pecado. Mas como dizeis que vedes, na qualidade de dirigentes, os dirigentes sempre dizem que têm a verdade. É a pior cegueira. Que têm a verdade. E vão agir nessa convicção falaz, nessa falsa convicção de que têm a verdade e tornam-se violentos, assassinos até, contra aquele que o está a pôr em causa. Que não está, que está a pôr em causa inconstitucional para salvar o ser humano que lá está. O agente do institucional deixa de ser ser humano, só tem a forma exterior, porque de resto é completamente possuído pelo institucional, é um processo do institucional. E isso, ele não se dá conta que o desfigura, que o estraga, que o perverte. Mas é assim. Pelos frutos é que se vê. Quando a malta aceita olhar para os frutos que produz, então é que vê que está a ser tão perverso e a ser um fabricador de vítimas. Mas o institucional nunca aceita que alguém lhe diga isso. Porque ele tem-se dar conta de ser o mais importante. Até de origem divina. que até foi posto naquela função por Deus. Claro que um Deus ídolo, não o Deus Criador nosso Abá. E então Jesus diz essas palavras finais do capítulo 9. Se fosseis cegos, aos dirigentes, não estarias em pecado. Mas como dizeis que vedes, o vosso pecado permanece. Este é o drama de qualquer dirigente do institucional, seja religioso e eclesiástico, seja poder político e poder político armado, seja do poder económico financeiro. Todo o dirigente, o agente, digamos, o que beneficia da existência desta trindade de poderes e que lhe está a dar corpo em cada geração, o seu grande drama, a sua grande desgraça é esta: é que o vosso pecado permanece, pecado de idolatria. O vosso pecado permanece porque vós dizeis que vedes. Vós dizeis que sois os que tendes razão. Vós dizeis, pelo poder que tendes, pelos privilégios que tendes, pelo destaque que a sociedade vos dá, tudo, parece que toda a sociedade, o universo até, gira em torno de vós. E que vós sois os que fazem conduzir e girar tudo isto. E não sois nada. Com isso vós nunca vedes que sois o perverso institucionalizado. Tendes-vos por luz e sois os cegos. Dizeis que vedes e por isso o vosso pecado permanece. Porque quando se reconhece que se é cego, começa um trabalho gigantesco de desfazer o que estava institucionalizado. Começa um trabalho gigantesco de fazer emergir de dentro para fora a originalidade de cada ser humano. Mas então cai tudo que estava de fora para dentro e portanto acabaria o institucional. E é neste sentido que deixou a, digamos, ponte para prosseguir agora nesta divisão de capítulos, que é artificial. Já sabemos que no original não existe esta divisão em capítulos, no original grego do Evangelho, que então põe agora Jesus logo de entrada no capítulo 10, Jesus a fazer uma grande afirmação solene, portanto na sequência do que está a dizer. Diz-lhes: se fosseis cegos não estarias em pecado, mas como dizeis que vedes, o vosso pecado permanece. E agora, em verdade vos digo, cá vai entrar no olhar para o institucional enquanto tal, já quase para lá de cada agente concreto.
de dirigente concreto desse institucional. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. É uma afirmação solene de Jesus. Tremenda. Tremenda aí, no século XXI. Porque a gente de repente pega nestas palavras e põe-nas, digamos, como legenda de todo o institucional do século XXI, que hoje está mais forte do que nunca esteve na história. E apetrechado de meios que nunca teve na história. Que o tornam, portanto, muitíssimo mais perverso do que nunca foi na história. Portanto, este é um tempo tremendo para se viver como ser humano. Porque o institucional está tão forte, tão forte, tão forte, servido por uns meios tão eficazes e pelos cérebros humanos ao seu serviço, também tão desenvolvidos, que nunca esteve assim na história. Nós vivemos no tempo da maior treva histórica institucionalizada. E é por isso que é difícil hoje aparecer até um intelectual que se dê conta, porque ele é formado intelectual na cegueira. É um intelectual da cegueira. Porque foi formado como intelectual na Universidade da Cegueira, que é a Universidade do Institucional. No Seminário do Institucional. Na Faculdade do Institucional. Foram cegos que o formaram, que o fizeram doutor, engenheiro, especialista em institucional. Portanto, é um especialista em cegueira, para cegar os demais. E depois é muito complicado trabalhar como ser humano num clima destes, num ambiente deste, num sistema destes. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, cá está o camponês a falar. Quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. Está a analisar o sistema, o institucional organizado, e diz, para chegar lá, não entrou pela porta, entrou por outro lado. Porque a porta é o ser humano. A porta é o plenamente humano. Não há outra. Tudo o que seja feito fora do ser humano vira-se logo contra ele. A porta é o próprio ser humano. Por isso é que Jesus a seguir vai dizer, eu sou a porta. Pois, qualquer ser humano que o seja, e que, portanto, que não se venda ao institucional, que não se transforme num agente do institucional, nem seja uma vítimazinha calada, sem ter consciência de que o é, portanto, que reaja ao institucional, que não se identifique com ele, nem trabalhe para o manter, pelo contrário, esse é que é a porta. E quem salta fora do humano, então foi por outro caminho, que é a perversão. Foi por outro caminho e estragou tudo. Estraga-se a si próprio e vai ser um agente de descriação. Em vez de contribuir para que os seres humanos sejam cada vez mais, de dentro para fora, seres humanos, até atingirem a sua plenitude humana, está a trabalhar para o descriar, para descriar os seres humanos. Descriá-los, até praticamente ao limite da descriação. Esse é o grande drama da história. Já vamos.